Primeiramente, boa tarde a todas presentes. O meu trabalho de conclusão do curso de Estética Integral, ele trata das perspectivas de atuação do farmacêutico na área de saúde estética, na área de estética. O trabalho ele foi desenvolvido a partir da resolução número 573, de 22 de maio de 2013, resolução do Conselho Regional de Farmácia, que regulamentou a atuação do profissional farmacêutico na área de saúde estética. Segundo a resolução, a definição de saúde estética é a promoção, a proteção, manutenção e a recuperação estética do indivíduo por meio de uma seleção de procedimentos e de recursos estéticos diversos. A resolução ela ainda autoriza o farmacêutico a se responsabilizar tecnicamente por estabelecimentos que trabalham na área de saúde estética. O objetivo do trabalho foi avaliar o conhecimento dos profissionais farmacêuticos da resolução, da publicação da resolução e também o interesse desses profissionais pelo exercício prático da atividade estética. Isso porque, tradicionalmente, a profissão farmacêutica ela é vista como a que desenvolve, a que fabrica, a que dispensa, a que vende ou que, enfim, dispensa medicamentos. E segundo a Organização Mundial de Saúde, em uma cartilha publicada em 2006, direcionada ao profissional farmacêutico, esse profissional tem potencial para determinar a melhora do resultado terapêutico e da qualidade de vida dos indivíduos. E também porque existe uma familiaridade da farmacologia e da cosmetologia, que são disciplinas aplicadas à prática estética, complementares ou diretamente aplicadas à estética. A metodologia do trabalho se deu por um questionário aplicado a 230 farmacêuticos, todos com registro no Conselho Regional de Farmácia, no período de 12 de dezembro de 2013 a 27 de janeiro de 2014. Questionário esse apresentado de maneira presencial e por meio de formulário eletrônico disponibilizado pelo link que o Google tem no sistema. Eu enviei por e-mail e por meios eletrônicos e obtive a resposta. A gente tem isso tudo catalogado. A abordagem aos farmacêuticos foi feita em 3 aspectos. Primeiramente, abordando o conhecimento e a divulgação da resolução, conforme eu já citei anteriormente, o interesse e a capacitação do profissional para atuar na área de estética e abordando um pouco de mercado de trabalho para o farmacêutico e empreendedorismo. Nos resultados, rapidamente a gente vai falar um pouquinho das questões dos resultados. A primeira questão foi abordada sobre o conhecimento, se o farmacêutico, na época, então, tinha conhecimento da publicação da resolução. 55% tinham conhecimento, 45% não conheciam. Quando eu perguntei sobre o teor das informações, se eram claras, isso pertinente à resolução, quase metade não haviam lido a resolução. E quem leu, metade também não tinha muita ideia, não teve muita ideia de clareza do conteúdo da resolução. Quando foram perguntados se são ou não a favor da atuação, praticamente todos se posicionaram de uma maneira positiva. Com interesse em atuação, metade demonstrou muito interesse, 30% aproximadamente não demonstrou interesse, pouco interesse, 17%. Em relação ao ensino e à capacitação do farmacêutico para atuar na área de estética, quando perguntado o nível de cursos que deveriam ser oferecidos, 57%, mais da metade, concluiu que a pós-graduação seria o curso mais eficaz, um curso mais pertinente à formação, a graduação 19%, seguido de extensão universitária e cursos livres. Considerando os conhecimentos técnicos que o farmacêutico aplica no dia a dia, como a prática de assistência farmacêutica, serviços farmacêuticos, a própria regulação do mercado de trabalho que todo profissional de saúde tem com relação à legislação, a órgãos fiscalizadores, 89% dos entrevistados afirmaram que o farmacêutico ele consegue suprir uma eventual atividade na área de estética relacionada à parte de legislação.
Quando perguntado o profissional de outras áreas de saúde, né, melhor capacitado ou mais experiente para ensinar o farmacêutico, né, a atuar na área de estética, foram colocadas 5 opções. Em primeiro lugar, veio o próprio farmacêutico. O farmacêutico elegeu o próprio profissional como, né, o melhor habilitado para ensinar, para capacitar, né, os colegas na estética, seguido dos dermatologistas, os tecnólogos em estética, os fisioterapeutas, o biomédico não foi citado, né, em nenhum dos questionários como capacitado para tal. Com relação a empreendedorismo, quase todos os farmacêuticos interpretam como uma possibilidade, né, de empreender, de montar um negócio, né, de ter uma empresa. Perguntei também se uma empresa na área de saúde pode se diferenciar por ter um farmacêutico, né, tanto atuando quanto exercendo a responsabilidade técnica. Quase todos responderam que sim. E, finalmente, dentre as atividades regulamentadas pela resolução, qual seria de maior interesse ou aptidão dos entrevistados? Um pouquinho mais da metade optou pela cosmetoterapia, 18% uso de equipamentos, eletroterapia, laser terapia, 10% optaram pelos peelings e 18%, aproximadamente 1/5 dos farmacêuticos, não tem interesse nenhum e não tem nenhuma preferência por atividade na área estética. A partir desse questionário, avaliando um pouquinho, né, do aspecto do questionário, foi percebido que existe ainda um baixo índice de conhecimento dos profissionais farmacêuticos sobre o escopo da resolução, sobre qual a pretensão, sobre o que a resolução diz exatamente, inclusive conhecimentos técnicos. Existe a necessidade de informações complementares, esclarecimentos, inclusive de órgãos reguladores, o Conselho Federal de Farmácia, o Conselho Regional de Farmácia, né, sobre o nível de atuação e as técnicas e os recursos, né, que a resolução permite. E, sobretudo, o nível de especialização do profissional farmacêutico não é claro. Então, a gente já vê que o mercado já começa a oferecer alguns cursos, inclusive cursos de pós-graduação na área de farmácia estética, mas a resolução não é tão clara quanto a resolução de fisioterapia e de biomedicina, que cita a necessidade da especialização. A preferência pela cosmetoterapia, que a gente observou, né, pelos farmacêuticos, se dá principalmente pela presença da cosmetologia, né, que é uma matéria da graduação. O farmacêutico, ele seja no varejo, na indústria, ele está sempre a par do desenvolvimento de novos produtos, novas terapêuticas presentes, né, no mercado. A experiência de atenção farmacêutica e o advento da prescrição farmacêutica, que também foi regulamentada, pode permitir o farmacêutico trabalhar bem essa área de cosmético, de indicação, de prescrição. Porém, técnicas como eletroterapia, laser terapia, luz intensa pulsada, radiofrequência, não fazem parte do conhecimento hoje do universo farmacêutico, não são disciplinas fazem parte da formação generalista do profissional, pelo menos até o presente momento. Pode-se observar que a multidisciplinaridade está presente. O farmacêutico reconhece que, embora ele ache que, a maioria ache que o farmacêutico pode ensinar estética, muita gente aplica esse conceito de multidisciplinaridade, todas as áreas da saúde envolvidas na atuação da estética, principalmente, né, quem tem formação técnico-científica e quem atua clinicamente, né, conforme a própria colega citou no primeiro trabalho. E todos, a maioria tem aptidão para o empreendedorismo, tá, para a oportunidade de negócio e uma eventual diferenciação no mercado de trabalho. E para concluir, a atuação, a responsabilidade técnica, o reconhecimento do profissional e uma eventual vantagem competitiva do farmacêutico na atuação em estética estará condicionada à efetivação das definições curriculares da resolução, que isso ainda é meio carente, e também da competência, obviamente, da habilidade do profissional, né, em meio ao que estabelece a resolução do Conselho Federal de Farmácia. E, para finalizar, se a Janete me permitir,
Eu queria agradecer aos docentes do curso, né, pela capacidade de transmitir, né, os fundamentos da estética, a coordenadora do curso, a doutora Janete, né, que com entusiasmo e com determinação, né, sem precedentes, ela, né, trabalha para o desenvolvimento da área. Minha família, minha esposa, minhas amigas de turma que me passaram experiência também foram, de uma certa maneira, minhas professoras. Então, Vitor, eu acho que a tua apresentação foi muito boa. Acho que você falou de forma concisa, foi muito seguro no que falou. Agora, quanto ao teu trabalho, eu estava lendo, aí eu tenho umas sugestões, né? Eu acho que, não sei se você pretende publicar esse trabalho, mas acho que você precisa dar uma melhoradinha na tua introdução, tá? Tá meio confuso em alguns pedaços aqui, tá? E a gente percebeu no teu objetivo que você realmente, até quanto à apresentação, você provou que avaliou o interesse dos profissionais pela atividade. Mas você colocou aqui que iria avaliar o conhecimento desses profissionais. Isso a gente não ficou claro, pelo menos para a gente aqui. Uma outra coisa que você colocou aqui, o quadro contendo o questionário, mas geralmente a gente coloca isso no final do artigo como anexo. Sim, tanto que eu pensei em colocar todos, Então, trabalho, acho que tá. E um fato interessante que a gente ficou se questionando é se você passou pela tua cabeça perguntar, até dentro desse teu objetivo aqui de conhecimento, se o farmacêutico sabe exatamente o que é ser um esteticista. Né? Porque, pelo menos, você não passou isso para a gente na tua apresentação. E, no trabalho, eu senti falta de uma melhor organização desses dados, ou em forma de planilha, ou em forma de gráfico, nesses teus resultados, para a gente conseguir olhar e conseguir fazer uma análise mais rápida, né? Também senti falta de uma conclusão do teu trabalho. Tá? Então, assim, são só umas dicas, na verdade, porque eu acho assim, que a tua apresentação foi muito boa, realmente, mas você está precisando melhorar isso aqui para você conseguir publicar. Deixa eu só dar uma lida nessa conclusão, porque me passou na hora e eu acabei não tendo tempo de anotar. A atuação, responsabilidade técnica, reconhecimento e eventual vantagem competitiva do farmacêutico na saúde estética está condicionada à efetivação das definições curriculares e da competência e habilidade do profissional em meio ao que estabelece a Resolução 573 de 2013. Então, o que ficou a dúvida é que, salvo engano, eu não vi em momento nenhum você falar de definições curriculares dentro do teu questionário. Aí eu queria que você me explicasse isso melhor. Né? E mesmo sobre as competências, enfim, isso não ficou claro para mim na apresentação. Né? Essa tua conclusão aí. E aí eu queria saber, eu queria que você me explicasse novamente o que você concluiu dessa história toda, assim, de forma sucinta, porque não ficou clara a conclusão para mim. Por favor. A resolução propriamente dita, a resolução publicada, né, em 2013, ela por si só já é bem sucinta, bem resumida. Ela estabelece que o farmacêutico, a partir daquela data, ele está autorizado, né, a exercer atividades na saúde estética, né, cosmetoterapia, né, utiliza manuseio de aparelhos, só que ela não diz como vai ser capacitado por meio de uma pós-graduação, uma especialização, enfim. Na verdade, a elaboração desse trabalho, a minha intenção inicial era realmente fazer uma meia crítica, né, para o próprio profissional farmacêutico, para o próprio conselho. Eu pretendo apresentar esse trabalho para o Conselho Regional de Farmácia. Já fiz um contato, me pediram para, né, enviar o trabalho. Eu estava justamente esperando essa avaliação por parte da banca, né? Então a gente vai aperfeiçoar o trabalho, né, conforme a recomendação. Mas é uma crítica, né,
em tentar mostrar para o próprio farmacêutico e, obviamente, para os demais profissionais da área de saúde, que é o caso de vocês, de que a resolução ela foi publicada, só que sem nenhum embasamento científico, educacional, tá? E até hoje não existe nenhum posicionamento oficial, tanto do Conselho Federal de Farmácia, quanto do Regional de Farmácia, sindicato, enfim. A gente não viu nenhuma instituição nos comunicar. Farmacêutico, agora você está apto a exercer atividades na estética desta forma, posicione-se dessa maneira. Então foi mais uma crítica. É bastante pertinente o comentário feito com relação, tanto relacionado à organização do trabalho, a parte... essa parte ficou meio, não ficou concisa, mas resumindo, eu tentei fazer uma crítica com relação à pergunta, que a senhora me questionou se passou pela cabeça, perdão. Deveria ter questionado algo nesse sentido, mas é que para mim está tão claro que não. Por isso que eu falei da crítica, questão de crítica. O profissional farmacêutico não sabe, não tem ideia, claro. Acho que esse que é o perigo quando a gente parte já com uma ideia que você pretende saber já o resultado, Aí você incorre em vários erros pelo meio do caminho, porque uma vez um professor meu falou, o pesquisador ele tem que fazer a pesquisa de forma imparcial. A partir do momento que você se apaixona pela ideia, fica perigoso. Aí tem que tomar muito cuidado para a gente não acabar pulando certas etapas. Então, acho que você precisa rever algumas coisas aqui. Eu acho assim, super válido o que você fez, mas você precisa realmente só organizar melhor, inclusive as próprias ideias do que você fez nessa conclusão. Ô, Vitor, eu achei assim, o teu tema bacana, mas eu queria te perguntar... Não ficou claro para mim, você está falando agora que é uma pseudocrítica que você quis fazer. Então, para mim, não ficou claro assim, você é a favor ou você é contra esta resolução, Eu não sei, confesso aqui minha ignorância, o que é cosmetoterapia. A estética ela tem assim, um magnetismo que ela provoca nas pessoas a vontade de inventar a palavra. Eu procurei no Aurélio e não existe cosmetoterapia, muito embora exista na sua resolução. Então, eu queria saber, porque eu confesso minha ignorância, e como acho que ainda não deu tempo do Aurélio se atualizar, cosmetoterapia, é bonito, Mas é. E eu queria saber um pouquinho melhor sobre a questão da prescrição dessa resolução. E eu queria também te perguntar sobre, mediante o que foi publicado pelo Conselho, qual é a diferença da atuação de um farmacêutico esteticista e um esteticista, ponto? Qual é a diferença? Se, aos meus olhos, farmacêutico esteticista, com exceção da prescrição que eu estou te pedindo para explicar, ele faz exatamente o que o esteticista faz. Então, eu gostaria de saber como é que se justifica uma invasão tamanha de área assim. Bom, com relação ao termo questionado cosmetoterapia, eu particularmente também não o conhecia, antes da publicação da resolução, que eu não tenho uma cópia aí, mas a resolução ela cita esse termo na minha interpretação, e está bem claro lá. Cosmetoterapia nada mais é do que a utilização de cosméticos como recurso terapêutico depois de uma avaliação no paciente. Essa é a definição de cosmetoterapia. Não tem nenhum procedimento, é a utilização dos cosméticos. E aí eu relacionei a prescrição, eu até coloquei o advento da prescrição, que também é uma atividade recente pertinente ao farmacêutico.
Não, na resolução não. Eu só, né, estabeleci uma relação, porque a prescrição, hoje ela ela vai ser mais incisiva na realidade, né, do farmacêutico do que a resolução da estética. É que saíram praticamente juntas as duas, né? Então a prescrição é que em uma unidade de saúde, em uma drogaria, enfim, o farmacêutico ele vai poder, né, diagnosticar, né, e prescrever medicamentos que não necessitem de receituário médico, né? Mas então foi uma correlação que eu fiz que o advento da prescrição farmacêutica, né, ele pode de repente impulsionar o farmacêutico a se interessar, né, por essa atividade, principalmente, né, quando a gente trata da cosmetoterapia, né, que é a utilização dos cosméticos, tá? Então, na verdade, se você me permitir, eu vou voltar ao primeiro questionamento, né, se eu sou a favor ou contra. Como farmacêutico, eu comecei esse curso de estética integral mais interessado em conhecer teoricamente, né, como eu comecei a trabalhar com o mercado de cosméticos, né, eu achei pertinente, né, iniciar um curso na área, para ter um conhecimento técnico na hora de conversar com uma profissional, né, para tentar interagir de uma maneira mais cordata, uma maneira mais intuitiva. Aí, coincidentemente ou não, né, essa resolução veio, né, recentemente, né, enquanto, né, eu cursava a pós-graduação, mas avaliando, né, a formação do farmacêutico, os requisitos, né, eu citei no trabalho de que o farmacêutico ele não tem conhecimento de eletroterapia, enfim, dos recursos utilizados, eu sou contra. Tá? Porque não é em um curso de 18 meses, ou enfim, né, independente do... Eu acho que assim, não está na formação. Não tem, com exceção da cosmetologia, da farmacologia ou de uma ou outra disciplina, né, que tem alguma... Exatamente. Então, O que eu te perguntei é o seguinte, baseado na resolução, o que difere da atividade de um farmacêutico estético de um esteticista, pelo que está na resolução? a resolução não é clara, no que está relacionado a isso. A resolução só fala que ele está autorizado a exercer. Ponto. Cosmetoterapia e os procedimentos.